Muito bom dia, que bom estar com você aqui nessa manhã maravilhosa. Eu estou aqui num lugar também maravilhoso, perto da nossa igreja, e eu decidi escolher esse lugar porque Deus ele ministrou uma palavra muito pertinente e importante para o meu coração, e eu gostaria de ministrar para você ou compartilhar com você aquilo que Deus compartilhou comigo. Então seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal, este que nasceu com o único propósito de abençoar a sua vida, seu coração, sua casa e a sua família. Amém? Deus te abençoe. Fique comigo até o final desse vídeo, dessa reflexão. Eu tenho certeza que você sairá daqui muito mais abençoado que chegou. Amém? Quero abrir a Bíblia com você, Salmo de número 125. Salmos de número 125. Tem uma porção de Deus na sua palavra reservada, liberada sobre as nossas vidas. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida nesta manhã. Amém? Diz assim a palavra de Deus: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Amém? Eu quero ministrar essa palavra ao seu coração nesse dia. Quero declarar a você, em nome de Jesus, a sua vida, ao seu coração, esta palavra, esta verdade esta que vai fazer, acredito eu, muita diferença na sua vida. A Bíblia, ela é um livro de muitas histórias, e essas histórias nos levam a pensar, nos ensinam a viver uma vida voltada para o Senhor e a sua palavra. E a palavra diz que Deus ele é uma rocha, ele é um lugar seguro. Quando nós nos firmamos nele, nada pode nos abalar. A palavra diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aqui atrás nós temos uma rocha. Antes de gravar esse vídeo, eu fiquei observando aqui essas pedras e eu percebi que existem coisas plantadas nela. Mas como pode algo sobressair de uma rocha? E eu percebi que lá em cima destas pedras, existem árvores grandes. Provavelmente essas estão plantadas aqui há muito tempo. E durante todos os anos em que esta rocha está aqui e essas plantas estão plantadas por cima dela, já passou-se muitas coisas. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz que o reino de Deus é semelhante àquele que construiu, edificou a sua casa sobre a rocha. Na verdade,
O Evangelho de Mateus fala sobre duas edificações: edificação daqueles que construíram a sua vida sobre a areia e a edificação daqueles que construíram a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia diz que sobre esses lugares sobrevieram os ventos, sobrevieram as tempestades e bateu contra aquela casa. E aquela que estava sobre a areia, ou seja, sobre um lugar que não tem firmeza em si só, esta estrutura foi demolida. Mas quando os mesmos ventos, as mesmas tempestades sobrevieram sobre a casa que estava firmada sobre a rocha, ela não caiu. Deus, ele é um lugar seguro. Deus, ele é um lugar firme. A Bíblia diz que ele é a rocha da nossa salvação. E se nós estamos nele, nós não podemos ser abalados de forma alguma. 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 7. O apóstolo Paulo, ao escrever a igreja em Coríntios, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não abatidos. Nós somos perplexos, mas não ficamos desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonamos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Você pode dizer amém? Esta palavra, ela fala exatamente dos lugares nas quais nós colocamos nossa vida, nossa fé, a nossa esperança. Como eu estava dizendo para você, Jesus também, além de ser uma rocha, ele é uma fonte. Eu não sei se você está conseguindo ver também. Eu escolhi esse lugar porque lá atrás existe uma fonte, existe uma água jorrando por cima da rocha. Essa palavra é uma palavra profética sobre a sua vida também. A Bíblia diz que existem águas que fluem do trono de Deus. E essas águas, elas purificam, elas curam. O Salmo de número 23 diz que ele é o meu pastor, ele é o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Ele nos faz deitar em verdes pastos, ele nos guia mansamente às águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Eu não sei o que está se passando com você, eu não sei qual é a dificuldade que você tem tido na sua vida, na sua história, na sua casa, mas eu quero dizer a você que em Deus a sua vida está segura. Talvez você não crê o suficiente como eu estou falando.
mas eu não conheço pessoas, eu não conheço nenhum tipo de pessoa, nenhuma pessoa sequer, que um dia decidiram colocar a sua confiança em Deus e firmou seus pés nele, e essas pessoas foram abaladas. A Bíblia diz que aqueles que colocam a sua esperança no Senhor não têm a sua vida frustrada. Então, a rocha da nossa salvação, ele é nosso lugar firme. Estar na rocha não significa ser isento dos ventos. Estar na rocha não significa ser poupado das tempestades. Estar na rocha não significa ser livre daquilo que sobrevém sobre ela. Mas estar na rocha é estar no lugar onde nós temos a certeza que o vento vai chegar, as tempestades vão surgir, mas eu não serei abalado porque eu sei aonde eu estou. Se você conhece a Deus, se você sabe o poder que Ele tem, ademais das coisas que você passa e que você vive na sua vida, você precisa entender que o nosso Deus, Ele é o seu lugar seguro. Faça em Deus o seu castelo. Construa em Deus a sua casa. A Bíblia diz que se nós trabalhamos para edificar a nossa casa, se nós trabalhamos para construir a nossa casa, mas o Senhor não a edificar, em vão será o nosso trabalho. Então coloque a tua família, coloque a tua vida, coloque a tua casa no altar do Senhor. Só Ele é quem vai fazer com que os seus dias estejam seguros. Não há outra segurança da nossa vida. Não há segurança maior do que na presença do Senhor. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós colocamos a nossa confiança no Senhor, o Deus da nossa salvação. E é nesse Deus que nós nos sentimos seguros. Jó foi um homem que sofreu muito. Jó perdeu casa, perdeu carro, perdeu fazenda, perdeu filhos, perdeu filhas. E ele encontra em Deus o seu lugar de fortaleza. Ele diz no capítulo 14 que se Deus quisesse fazer com que ele viesse ser restaurado ao cheiro das águas, o Senhor o faria brotar e ele daria fruto como qualquer outra pessoa. Se as águas do trono de Deus passassem sobre aquele tronco que estava no chão, aquele tronco iria reviver. Talvez você também que me ouve está vivendo num tempo seco. Talvez você que me ouve também está vivendo num tempo difícil. Talvez você que me ouve está vivendo um deserto desconfortável. Talvez você nem mesmo tenha tido o privilégio de sentir o cheiro das águas. Talvez a realidade da sua vida seja extremamente difícil, até mesmo difícil de confiar. Mas uma coisa eu te digo nesta manhã, nesse dia, não sei qual horário que você vai ouvir essa mensagem, eu te digo uma coisa: coloca a tua esperança no Senhor.
Todas as pessoas que colocam a sua esperança nos homens, esses homens podem o frustrar. A sua esperança precisa estar no lugar certo, precisa estar no Senhor, a rocha da tua salvação. No Senhor, nós temos a certeza de que nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele é o nosso lugar seguro, Ele é o nosso lugar firme. Quando Abraão é convidado para subir até o monte e deixar ali a tua oferta, a tua semente, o teu filho, lá no alto daquele lugar, ele encontra o Senhor e o Senhor traz para ele a sua provisão. Mas antes dele encontrar o Senhor, Deus precisou encontrar dentro de Abraão fé. Nada se realiza na nossa vida sem fé. Nada pode ser uma realidade na nossa vida sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo de número 11, verso 6. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é o Senhor e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, você precisa saber, você precisa entender que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é recompensador. Ele tem recompensa àqueles que esperam nele. Eu gosto muito no versículo, talvez quem me ouve direto até mesmo tá cansado de me ouvir, ou seja, ver eu repetindo esse versículo com muita frequência. A Bíblia diz: desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha por intermédio daqueles que esperam nele. Espere no Senhor, espere pelo Senhor, Ele é a rocha da nossa salvação. Se nada acontecer enquanto você espera, pelo menos você está plantado, você está seguro, você está num lugar que pode passar anos e anos, como essas árvores estão plantadas, mas ninguém te derruba. Passam-se anos e anos e anos e anos, e você está ali plantado. Vem os ventos, vem as tempestades, tudo vem contra esta árvore plantada, mas você não cai. Amém? Aqui nós temos uma outra referência bíblica. Salmo de número 1 diz que abençoado é o homem que não segue os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo seu fruto dá na estação própria, e tudo quanto ele faz prosperará. Eu declaro sobre a sua vida que você vai chegar dentro da sua estação, onde todas as coisas que você plantou e tem plantado vão nascer em Deus, vão nascer no tempo do Senhor, no tempo de Deus. Amém? Vão nascer. Ele é quem faz a água nascer da rocha, mas é necessário que você entenda qual é o seu comando. Não é necessário você bater na rocha, não é necessário você violentar a rocha. A rocha está ali para trazer sobre você o sustento.
Quando Deus falou com Moisés que ele precisava de falar, dar ordem à rocha ou falar com a rocha, Moisés fez o contrário. Ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha. A rocha não estava ali para ser ferida. A rocha estava ali para servir a Moisés. Você precisa entender que a mesma rocha que te sustenta é também a rocha que te alimenta. A rocha ali significava Cristo. E Deus queria provar para Moisés que o fato de ele servir a Moisés, esse servir não estava debaixo de uma violência, não. Era só Moisés conversar com a rocha, que a água iria brotar dela. Não é necessário você imputar violência à pessoa de Deus. As coisas não acontecem na sua vida ou deixam de acontecer porque Deus é mau, porque Deus é ruim, porque Deus não olha para você, não. A ordem é para que você possa falar com a rocha. A ordem é para você conversar com a rocha. Conversa com a rocha. Fale com a rocha. Não violente a rocha. A rocha está ali para te dar água para você beber. Está ali. A fonte está presente. Eu vou parar um pouco aqui por uns 5 segundos de falar e você vai ouvir o barulho das águas. Você precisa de ouvir o barulho da fonte. A fonte é Deus. A água está jorrando. Eu te pergunto, quanto tempo faz que essa rocha está batendo ou está minando água? Quanto tempo faz que sai água dessa rocha? A água, ela é inesgotável. A fonte é inesgotável. A fonte, ela é prazerosa. A fonte, ela é incansável. Você precisa de conversar com Deus, precisa de falar com o Senhor. Você precisa desenvolver em Deus um relacionamento de forma que a sua vida possa ser servida. Moisés, fale com a rocha. Moisés, se aproxime da rocha. Deus, quando dá aquela palavra para Moisés, ele ensina para as nossas vidas 3 coisas. A primeira coisa, Moisés, saia do lugar onde você está e se aproxime da rocha. Moisés estava num vale cercado de pessoas, ali onde ele estava só se ouvia murmuração, reclamação. Moisés foi convidado pelo Senhor para mudar de ambiente. Então Deus, ele convida Moisés. Moisés, se afaste dessas vozes ao seu redor e chegue mais perto. Primeira lição da rocha é: se aproxime de mim. Segunda lição da rocha é: faça o que é certo. Faça aquilo que é correto. Fale com a rocha. Moisés não entendeu o recado. Ele agrediu a rocha. E isto, a Bíblia diz que trouxe consequências para Moisés. Não adianta nós nos voltarmos contra o Senhor. Eu não conheço ninguém que lutou contra Deus
e permaneceu vitorioso no final. Eu não conheço ninguém que lutou contra o Altíssimo e permaneceu de pé. Não adianta, essa guerra, o vencedor já está declarado. Ninguém pode se opor à mão de Deus, ao Todo-Poderoso. Moisés, ele por consequência disso, ele é impedido de entrar na terra da promessa, né? E por consequência disso e de outras coisas, Deus traz sobre ele o direito de conduzir o povo, mas aquilo que estava reservado para ele, ele não pôde conquistar, porque não entendeu a mensagem. Você está entendendo a mensagem? Será que você pode ouvir o que Deus está falando com os teus ouvidos inteligentes e abrir o seu coração para o que Deus está falando? Deus está falando, se aproxime de mim. Deus está falando, fale comigo. E a terceira coisa que a rocha nos ensina é que a rocha é um lugar de provisão. A rocha é um lugar onde aquilo que você não encontra no vale, você encontra lá em cima. É por isso que você e eu precisamos de subir até a presença de Deus. A Bíblia diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu santo lugar? Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Esta geração nesse tempo está recebendo um convite de Deus, e esse convite é: suba mais alto, suba para cá. O livro de Apocalipse é um livro que fala a respeito das coisas que estavam acontecendo e as coisas que iriam acontecer. A Bíblia fala que Deus, ele escolhe um homem, um dos seus discípulos, seu discípulo amado, chamado João. E João, ele é convidado a uma ilha chamada Patmos. E Patmos significa meu destruidor. Todas as pessoas que iam para Patmos, eles iriam ali, eles eram levados ali para morrer, para sofrer por causa do Senhor. Eram homens e mulheres que tinham a sua fé declarada em Jesus. E quem ia para Patmos ia para morrer, para sofrer. E João, por declarar a sua fé em Deus, por declarar a sua fé em Jesus, ele foi levado para esse lugar. E quem o conduziu João para que ali ele pudesse sofrer até ser morto, só pelo fato dele crer no Senhor, dele crer em Deus. Mas a Bíblia nos revela algo tremendo, sobrenatural em Patmos. A Bíblia nos faz entender que o mesmo acima do lugar da destruição, acima do lugar da morte, acima do lugar do sofrimento, existe um lugar onde a glória de Deus há de ser revelada. Então, quando João chega para ali, naquele lugar, quando João está naquele ambiente, quando João está naquele lugar que foi feito para que ele pudesse sofrer até morrer, Deus, ele faz um convite para João. E o convite para João
de Deus foi assim: João, suba aqui para cima. Oh, aleluia. Vem para cá, João. Suba mais alto. João, eu quero revelar a você coisas que ninguém viu. Aleluia. Eu quero revelar a você, João, algo que ninguém ainda viu. Eu vou revelar para você as coisas que hão de acontecer. E João, ele tem a revelação de Cristo acerca de tudo que iria vir sobre a terra. O que esta passagem de Apocalipse nos ensina? Nos ensina que acima do lugar da morte, existe um lugar onde a glória há de ser revelada. Nós precisamos de subir em Deus. Você não pode continuar vivendo a sua vida com Deus, permanecendo no mesmo lugar. Existem pessoas que já estão diante de Deus há tanto tempo, mas você permanece ainda no mesmo lugar. Você permanece ainda no mesmo lugar. Sua vida não muda. Você não sobe, você não vai. Até quando você vai viver assim? Até quando você vai viver com a sua vida nesse ambiente onde você não cresce, você não flui? Há um rio, há um rio, são águas e mais águas. O rio são águas de Deus, são águas do Senhor, são águas e mais águas. É uma fonte, há um rio. O rio tem vida, o rio tem águas, o rio tem fonte. Há uma fonte para mim, uma fonte para você. Eu e você precisamos subir mais alto. Eu e você precisamos encontrar vida nesse rio. Ele é um oceano de vida. Ele é uma fonte de vida. Deus, ele é uma fonte de esperança. Esperança, esperança, esperança. Não há como você olhar para Deus e continuar decepcionado. Deus, ele é uma fonte de vida. Todos aqueles que se aproximam de Deus encontram em Jesus vida para o seu interior. Eu escolhi esse lugar, não só para transmitir para você essa mensagem, mas eu escolhi esse lugar para me estar. Eu escolhi esse lugar para que a minha vida fosse escrita de novo. Eu já passei por situações muito complexas na minha vida. E eu tenho certeza, se eu estou vivo aqui para liberar sobre você essa palavra, é porque esta fonte, esta rocha me sustentou. A rocha vai sustentar você. A rocha vai te trazer vida. A rocha vai ensinar você. Esteja na rocha. Permaneça na rocha. Fale com a rocha. Se aproxime da rocha. E aguarde a resposta da rocha. A rocha responde. Salmo de número 115 diz que os deuses deles têm boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não enxerga. Mas o nosso Deus, ele fala.
Nosso Deus ouve, nosso Deus enxerga. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. E aqueles que se aproximam dele precisam se aquietar e saber que o Senhor é Deus. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado sobre toda a terra. Você pode receber essa palavra no nome de Jesus? Quando Deus chama Moisés, Deus fala com Moisés assim: olha, Moisés, diga ao povo que eu sou. Moisés não estava entendendo a palavra de Deus, o significado daquele eu sou, mas hoje nós entendemos. Deus estava querendo dizer para aquele povo que ele era tudo o que Israel precisasse. Se Israel estava em morte, ele era a vida. Se você estiver com fome, ele é o pão. Se você estiver com sede, ele é a água. Se você estiver preso, ele é o seu lugar de libertação. Se você estiver desesperançoso, ele é a sua esperança. Se você estiver angustiado, triste, ele é a sua alegria. Deixe que este eu sou conduza você. Permita que a presença deste eu sou possa fazer diferença na sua vida. Só então você vai conhecê-lo mais e mais. Não dá para conhecer o Senhor permanecendo no mesmo lugar que nós estamos. É por isto que nós estamos batendo muito nessa tecla, na necessidade que você e eu temos de subir mais alto, de subir mais alto. Há um lugar onde Deus se revela, há um lugar onde Deus se manifesta. Este lugar, aleluia, era um lugar alto. Moisés não viu a sarça no vale. Moisés não ouviu a voz saindo da sarça no vale. Ele precisou de subir. E no Horebe, Deus dá ali o sinal. E ele fica impressionado com aquilo que ele viu. Eu declaro sobre a sua vida também, que no lugar alto, no lugar que você precisa de ir para conhecer mais o Senhor, você verá coisas que os seus olhos ainda nunca viram. No lugar onde Deus ele está te convidando a ir, você será surpreendido com os sinais e as maravilhas que só Ele pode fazer. A sarça, você verá o fogo, você verá a chama diante dos seus olhos. Ela vai arder dentro de você. Moisés, quando via aquilo, ele falava: é um mistério de Deus. É um mistério do Senhor. O mistério do Senhor está revelado diante dos meus olhos. E assim será também sobre a tua vida. Deus, ele vai mostrar a você, revelar a você. Deus vai, ele vai surpreender a sua vida. Não se preocupe. Você não precisa de confiar na minha palavra, mas confie na palavra do Senhor. Suba mais alto. Acima do teu vale também existe um lugar de revelação. E o convite precisa de ser obedecido. Deus precisa que você atenda a sua voz. Se
se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e assim você o obedecer, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas você precisa de crer. Você anda na revelação daquilo que você acredita. Essa é forte, essa palavra é muito forte. Você é resultado daquilo que você acredita. Você precisa de crer no Senhor. Quando aqueles homens estavam ali diante de Pedro, em Atos, eles fizeram uma pergunta para ele: muito bem, o que nós precisamos de fazer para ser salvos desse mundo, dessa realidade que nós estamos vivendo? A resposta dos discípulos é: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero dizer a você que o segredo de tudo está na fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. Pela fé, muita gente conquistou muita coisa e você também vai conquistar. Deus, ele espera de você que você creia nele. Mesmo que a sua fé seja pequena, aquilo que é pequeno nas suas mãos se torna grande nas mãos de Deus. Um dia Jesus estava ensinando a multidão e um dado momento daquela multidão, a Bíblia diz que os discípulos o interromperam dizendo: olha, o povo está com fome, nós não temos nada para dar a eles. E Jesus disse para aqueles homens: procure direito. Será que não tem alguém aqui que tem alguma coisa? Eles começaram a procurar e no meio daquela multidão encontrou-se um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E esses pães, esta pequena quantidade, foi colocada diante do Senhor e o Senhor fez um milagre que alimentou toda aquela multidão. Existia uma mulher em 2 Reis, capítulo 4, que tinha pouca coisa na sua casa. A Bíblia diz que ela tinha um pouquinho de azeite na botija e um resto de farinha na panela. Mas aquilo que ela tinha foi depositado nas mãos do profeta do Senhor. E o milagre aconteceu. O que isso significa? Significa que aquilo que está nas suas mãos pode ser pequeno para você, mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, se torna grande, porque Deus faz crescer tudo que nós colocamos na mão dele. Deus faz prosperar tudo aquilo que a gente deposita nas mãos dele. Deus vai te fazer prosperar. Coloque tudo da sua vida nas mãos do Senhor. Entregue a sua vida, entregue a sua família. Ei, você que me ouve, entregue a sua vida para Jesus, entregue a sua família para Jesus, entregue a sua casa para Jesus, entregue o seu coração para Jesus, entregue o seu ser a Jesus. Diga para o Senhor: Jesus, Senhor, recebe a minha vida, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, tudo que há em mim, tudo que há no meu coração. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu quero que você possa me ensinar da tua palavra, eu quero que você possa ser o meu condutor, conduza a minha vida. A Bíblia diz que nós podemos fazer isso. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso, sou humilde de coração. Aprendei de mim. Existe vida
na rocha. Existe segurança na rocha. Existe água na rocha. Se aproxime da rocha. Deixa essa rocha conduzir você. Quem está em cima da rocha está num lugar mais alto. Quem está em cima da rocha está num lugar mais seguro. Ai, ai. A rocha. Como Deus me ensinou sobre a rocha desse dia. Eu gosto de contemplar o belo, sabe? Eu gosto de vez em quando eu saio da minha casa e eu venho para alguns lugares. Aqui é bem pertinho da minha igreja. Se você um dia estiver passando por Ipatinga, você que não é aqui da cidade, e você tiver interesse de conhecer o nosso trabalho, a nossa igreja, um dia você pode vir cá, vem de dia, a gente vai passar um tempo aqui. Esse lugar aqui chama Parque das Samambaias, aqui no bairro Bom Jardim, bem pertinho da igreja. Aqui você pode trazer, né, uma churrasqueira, você pode fazer um churrasco, tem umas mesinhas para sentar. Mas eu gosto de vir aqui, pelo menos do bairro é um dos lugares que eu mais gosto de estar, é aqui. De vez em quando eu pego a minha moto, o meu carro e fico aqui, um tempão, contemplando, e Deus me ensina quando eu começo a olhar a sua beleza. Uma outra palavra que eu quero liberar sobre você é: mude a sua visão em relação a Jesus. Olhe para Jesus e contemple a beleza de Jesus. Contemple a beleza de Jesus. A beleza que flui de Jesus. O profeta Isaías diz, quando ele estava falando sobre o homem da cruz, que não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Porque Jesus, ele estava na condição de um Deus humilhado. Estava na condição de um Deus crucificado. As chagas estavam abertas diante do Mestre. Sofreu muito para nos salvar. O sangue derramado nas ruas de Jerusalém, os pedaços da sua carne dado aos homens, tudo para que eu e você pudesse ter vida. E Jesus, ele morreu, ele se sacrificou, mas depois da cruz, o apóstolo Paulo diz que ele recebe um nome que está acima de todo nome. E a Bíblia fala que ao nome de Jesus todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. Aleluia. Sobre a sua cabeça agora está uma coroa de glória, não uma coroa de espinhos. Ele está coberto de honra. Ele é o Rei de majestade. Todos que olham para Ele hoje precisam encontrar nele beleza. Ele é um Deus belo, Ele é um Deus lindo. Nosso Jesus, Ele é lindo. Nosso Jesus, Ele é... o nosso Jesus, Ele é tremendo. Ele é a rosa de Saron, Ele é o lírio dos vales.
Ele é a estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá. O próprio Isaías depois. Isaías tem duas visões do Senhor. A primeira visão de Isaías é de um cordeiro que foi morto. Sem beleza, sem formosura. O Deus morto. O Deus ferido. O Jesus maltratado. O Jesus humilhado. O Jesus padecido. Não havia, Isaías 53, não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Mas ele foi ferido, humilhado, e em todo o tempo não abriu a boca como um cordeiro. Homens de dores, sabe o que é padecer. Desprezado, dele nós não fizemos caso. Mas ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a primeira visão de Isaías, profeta Isaías, um cordeiro machucado, sem beleza, sem formosura. Mas a Bíblia nos revela uma segunda visão do profeta, e a segunda visão do profeta é: um dia Isaías olha para Deus e a visão é diferente. Diz o profeta Isaías que ele é um maravilhoso. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele nos chamou para reinar com Ele. Ele nos chamou para que juntos nós pudéssemos reinar com Ele. Você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar dentro de uma realidade hoje. Mas a palavra diz que um dia nós reinaremos com Ele em glória. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O apóstolo Paulo diz assim, que os olhos não podem ver, os ouvidos não podem ouvir o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram a glória que há de ser revelada a nós. Um dia os reinos deste mundo vão embora e nós seremos arrebatados com Cristo.
Ah, como eu espero esse dia chegar. Eu quero terminar essa mensagem falando para você. Não vale a pena você viver a sua vida longe de Jesus. Talvez você não faz parte de nenhuma igreja. Talvez você é até crente, evangélico, sei lá. Talvez você está vivendo uma vida com Deus fria. Uma vida com Deus que já virou religião. Você vai ao culto porque seus pais, não sei lá, a sua avó ensinou você a ir à igreja. Talvez você está na igreja por medo de ir para o inferno. Talvez você está servindo um Deus e olhando para um Deus que a vida dele já não traz impacto para a sua vida. Talvez você está num lugar que você não vai à igreja, você decidiu viver a sua vida assim e a vida está te levando e você nem sabe para onde. Ah, como eu espero esse dia chegar. Porque a Bíblia diz que quando o dia chegar, o Senhor enxugará dos nossos olhos. Irabandará e assandarabagás. Toda lágrima. Nós não nos lembraremos mais dos sofrimentos deste mundo. Porque diante dos nossos olhos estará uma glória revelada. Eu quero convidar você a voltar para Jesus, a entregar a sua vida a Jesus. Quero convidar você a dizer assim comigo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de estar nesse lugar, eu quero subir mais alto. Eu entendi que o Senhor é uma rocha, eu preciso de firmar minha vida em Ti. Meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, faça-me morrer para mim mesmo a cada dia. Revela sobre mim a Tua glória. Muda o meu nome, muda a minha história. Lava-me, perdoa os meus pecados, limpa-me. Escreve o meu nome. Me salva, me cura, me liberta. Eu tenho certeza que a sua vida a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma. Eu declaro sobre o seu coração e a sua vida esta palavra nessa noite, nesta manhã, e que essa palavra possa te fortalecer, essa palavra possa te dirigir pelo resto da sua vida, que essa palavra seja um bálsamo de cura para a sua vida, para a sua família. Que Deus possa encher você da vida dele. Que essa rocha possa te sustentar. Que você possa estar firmado em Deus. E que em Deus nada possa te abalar. No nome de Jesus. Coloque a sua vida diante dele. Suba mais alto nele. Encontre no Senhor a fonte de vida eterna. E eu declaro que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Se você ficou aqui comigo até agora, obrigado pela sua companhia.
Eu quero que você, por favor, se puder, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esta mensagem com quem você ama. Muita gente precisa de ouvir o que você ouviu. Muita gente está esperando uma palavra dessa para que ele possa ser edificado, para que ele possa ser abençoado. Como eu disse para vocês no começo, este canal ele só tem um propósito de abençoar a sua vida. Quanto mais você compartilha, mais a palavra do Senhor é anunciada. E quanto mais longe a palavra do Senhor estiver, mais perto o Senhor estará. Amém? Faça isso, por favor. Você não estará ajudando somente a mim ou a igreja, mas você vai estar fazendo a sua parte. E juntos nós vamos construir a cultura do reino de Deus sobre todas as nações da terra. Um grande beijo, Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, um ano abençoado na presença do Senhor, no nome de Jesus. Graça e paz.